Palavra da Verdade, devocional de 19 de novembro. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, de 1 a 3. O texto da nossa meditação faz parte do segundo grande bloco do Evangelho de João, que registra o ministério particular de Jesus junto aos seus discípulos. Neste trecho, nosso Senhor lhes dá as últimas instruções antes de sua paixão e morte. O clima é de grande apreensão. O Senhor já havia por diversas vezes anunciado a sua morte e eles não compreendiam muito bem como essa tragédia estaria ligada à missão messiânica de Jesus. E o fato de não entenderem o sentido daquilo contribuía para aumentar a tensão que o momento envolvia. Podemos imaginar o caldeirão de emoções que era o coração deles naquele momento, um coração cheio de emoções confusas. Havia tristeza pela morte pré-anunciada do seu mestre e senhor, vergonha pela exposição do egoísmo e orgulho deles, especialmente quando Jesus lhes lavou os pés no capítulo 13. Perplexidade diante da revelação de que um deles trairia o Senhor e o outro o negaria, além do que todos acabariam tropeçando nele. Isto trazia um sentimento de decepção consigo mesmos. Que garantias tinham de que o continuariam seguindo? Como continuariam quando ele se fosse? O próprio Senhor e Mestre deles estava angustiado, conforme o capítulo 13, verso 21. Quem de nós conseguiria ficar tranquilo e feliz em tais circunstâncias? É nesse contexto de incertezas, decepção, perturbação, medo e angústia frente ao futuro que o Senhor lhes dirige essas palavras de encorajamento. Palavras que servem a todo servo ou serva de Deus que passa por angústias e incertezas quanto ao futuro. E a primeira palavra do Senhor é: não se perturbe o vosso coração. As palavras de Jesus pedem a interrupção de uma ação em andamento, significando: não se perturbem mais. Não podemos evitar ser perturbados pelas apreensões do nosso coração, especialmente quando nossas expectativas quanto ao futuro são tão sombrias. No entanto, a perturbação não precisa fazer morada permanente em nós. E o antídoto para toda angústia é a confiança nas promessas de Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. A forma do verbo no imperativo é a mesma do indicativo. Por essa razão, alguns estudiosos traduzem o primeiro verbo no indicativo e somente o segundo no imperativo, como nossa revista e atualizada. Outros entendem que os dois estariam no imperativo. Seja como for, não há muita mudança no significado. Em ambos os casos, as palavras de Jesus significam que quem crê em Deus precisa crer também naquele que ele enviou ao mundo. Mais importante ainda, significam que Jesus é Deus. E a forma verbal usada transmite a ideia de continuar uma ação. Neste caso, Jesus está dizendo: não se perturbem, continuem confiando. Então, a primeira lição dessas palavras de encorajamento é que as incertezas e aflições da vida não devem nos roubar a fé em Jesus. Pelo contrário, continuar confiando nele será um antídoto contra a perturbação da alma. Ele está dizendo aos seus discípulos e a nós, os que cremos, que ainda que nós não compreendamos tudo o que nos está acontecendo, ainda que nosso coração seja tomado de incertezas e apreensões, Jesus continuará suprindo todas as nossas necessidades. Ele continuará sendo quem disse ser. Não devemos continuar nos preocupando. A convicção de que Jesus é nosso eterno Salvador é o melhor remédio para o coração perturbado pelas incertezas da vida. Na verdade, este é o único remédio. Portanto, crente, o que quer que você venha a sofrer neste mundo, e por mais perturbada que esteja sua alma pelas aflições que tem sofrido, continue confiando em Deus e naquele que Ele enviou, seu Filho bendito. Continue descansando em Deus e mantenha seu coração centrado em Cristo, a fonte da sua salvação e o alvo da sua existência. Aconteça o que acontecer, não abandone a sua confiança. Ele continua sendo o Salvador.
A confiança perseverante em Jesus, portanto, é o antídoto para um coração perturbado. Mas em segundo lugar, ele diz: Eu vou preparar-vos lugar. Aqui o Senhor ensina aos seus discípulos o propósito da sua morte: preparar um lugar para eles na casa do Pai. Ao contrário do que muitos pensam, a promessa no verso 2 não se refere simplesmente à sua subida ao céu para literalmente construir mansões para os seus servos. Ao contrário, ele está se referindo a toda a sua obra redentora, incluindo sua morte, ressurreição e ascensão. Sua paixão e morte seria o evento crucial que abriria as portas das mansões celestiais, uma vez que trariam a expiação dos pecados do seu povo, o perdão e a reconciliação com Deus. Sua ressurreição, ascensão e entronização, por sua vez, dariam um ensejo ao envio do Espírito Santo, o divino Consolador, cuja missão seria manter-nos lembrados de tudo o que ele ensinou e nos fortalecer para que permanecêssemos nele. É o que ele ensina nos versos 16 a 18 e de 26 a 28. Desse modo, o próprio Cristo estaria voltando para habitar no seu povo por meio do seu Espírito. Por isso, logo em seguida à promessa do Espírito, ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, no verso 18. Por fim, na consumação de todas as coisas, o próprio Cristo virá em glória para consumar a obra redentora, como ele promete no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No entanto, tudo isso passaria necessariamente pela sua paixão e morte. Mais do que isso, a paixão e morte de Cristo representam também o preparo do próprio crente como morada de Deus, como ele afirma: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, no verso 20. E ainda, respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 23. Este estar em Deus e Deus estar em nós consiste numa comunhão viva, que é a essência da vida eterna. Comunhão essa promovida pela morte de Jesus, vivenciada pela habitação do Espírito Santo em nós. De nossa parte, a habitação de Deus recebe como resposta a obediência, que é a expressão do nosso amor por Ele. Resumindo, Jesus não apenas reforça para nós o fato de que, mesmo em meio às perplexidades, Ele continua sendo o nosso Salvador, mas nos explica como Ele nos preserva e nos salva em meio às aflições e perplexidades da vida. Ele assegura aos discípulos, primeiro, minha morte vai lhes abrir o caminho às mansões celestiais. Segundo, embora minha presença física seja removida, eu voltarei para vocês no ministério do Espírito Consolador. Assim eu e o meu Pai faremos morada em vocês. E terceiro, no fim de todas as coisas, eu voltarei novamente e os levarei para que estejam para sempre comigo onde eu estiver. Crente, não se perturbe o seu coração. Por mais sombria que esteja a sua trajetória de vida, continue confiando no Salvador. Ele já morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está assentado à destra do Pai, colocando todos os inimigos por estrado de seus pés. Ele nos outorgou o seu Espírito, que nos testifica na Escritura e com a Escritura que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, diz Paulo em Romanos 8,17b. Descanse na paz que Cristo já lhe outorgou, como ele prometeu no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Caminhe um pouco mais, Deus é com você. Apesar da sua tibieza e inconstância, as promessas do Senhor lhe asseguram que você conseguirá, porque é Ele quem efetua em você tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, conforme Filipenses 2,13. Ouça o que diz o Espírito Consolador em sua palavra, em Hebreus 10, de 35 a 38. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.